gosto de trabalhar com papel, aquarela, pintura, tela. E eu gosto também de trabalhar com figuras, com narrativas, né? Meu trabalho conta histórias, né? Também estender um braço para ilustração, com jornais, revistas, ilustrações para livros também. Eu gosto de colecionar histórias e aí transformar elas, ou resumi-las, ou emendar umas às outras. Você olha o quadro é a história em si, é a visualização da história. A forma como os desenhos se revelam é como sonhos, né? Que eu tentasse desenhar sonhos, né? O mundo dos sonhos. O que é muito importante para mim é ficar aqui no ateliê olhando, conversando com os meus trabalhos, conversando, né, internamente e dando continuidade, né, a essa poesia, né? Apesar de eu passar essa ideia mística, eu sou muito cético, né? Então ele vem com senso de humor, ele vem com a dúvida permanente, né? Que a gente não consegue definir exatamente se Deus existe ou não. Assim. E a vida da gente é isso, né? Tem horas que a gente tem certeza, e depois você perde a certeza e você vai indo, assim. Né? Eu acho que todas as figuras que aparecem, né, no quadro do artista é o próprio artista. A paisagem, em geral, para mim é uma coisa que eu associo mais com o mundo teatral. Né, com a construção de um cenário e não com a apreensão de uma paisagem. Eu brinco com planos, com profundidades, mas eu tento sempre dar uma pegada mais metafísica para isso, assim, né, e não me preocupar com as questões espaciais dentro do quadro. Eu adoro a caligrafia, né, eu gosto muito de escrever e cuidar da caligrafia. Quer dizer, o hábito da escrita e a escrita como um acessório da linguagem plástica, para mim, ela foi se tornando cada vez mais importante, né? E eu tenho pensado ultimamente assim, de fato, assim, qual que vai ser o caminho disso, né? Se eu estou indo para me tornar um escritor, ou se isso vai ter um basta e, por exemplo, esse quadro aqui é um quadro que eu me prometi a deixar ele sem palavras. Que eu quero discutir nele um pouco esse problema, né? Mas de qualquer forma, o texto para mim ele é importante na questão da memória, assim, né? Do registro da memória. As listas, né, que eu vou obtendo na consulta imediata ali durante a pintura do celular. Então, por exemplo, esse quadro ele tem bastante coisa escrita. Se você se aproximar, aí você descobre que são nomes. Se você pesquisar, você vai descobrir que são nomes de atores, de filmes que eu assisti que foram muito importantes para mim. Aí eu acabei incluindo também os atores das novelas, né? Mas assim, é um quadro justamente dedicado a esse amor ao ator, assim, né? Ao ator como essa figura que nos alimenta, que nos ajuda a desenvolver, né, o nosso universo afetivo, assim. Também um quadro que chama Os Homens Não Devem Chorar. Foi o quadro onde eu tive essa primeira vez a vontade de enumerar todos os lugares que eu já fui na vida. E aí começou a surgir essa lista, né, dos lugares. Foi onde eu tive a ideia de passar essa lista do quadro para um livro e fazer um livro, e o livro chama-se Todos os Lugares, porque como o livro é um glossário, né, e um glossário de todos os lugares onde eu já fui na vida, então era pertinente, né, que houvesse uma abertura para cada letra do alfabeto, né, aí que eu fiz o meu alfabeto, e que cada letra tem uma figura masculina, né, cada letra faz um comentário assim sobre o corpo. Então, a exposição, eu nomeei a exposição com o mesmo nome do livro, né? Chama-se Todos os Lugares. E a proposta da exposição é apresentar, né, de uma forma bem simples e direta, através de uma linha horizontal que vai percorrer todas as paredes da galeria, mais de uma centena de obras, né, de diversos tamanhos e épocas. Então, desenhos que vêm desde 1989 até coisas que eu terminei aqui há poucos dias. Para mim, cada quadro é um quadro, né? Eu resolvo minha vida dentro do quadro. Essa exposição, acho que o principal dela é tentar criar uma linha do tempo de memória. Então, é uma linha do tempo embaralhada. Tem trabalhos que foram feitos rapidamente e outros trabalhos, como esse do José interpretando os sonhos do faraó, que é uma obra de longa duração, né? Esse quadro, muitas vezes eu tive que esconder ele, né, tirar da vista, porque ele, né, eu achava que não tinha solução. E aí, nesse momento, estava passando uma novela na televisão, né, que aparece essa cena, José interpretando os sonhos do faraó. E em seguida eu faço uma viagem e encontro com um antiquário, e esse antiquário me mostra a coleção, e eu encontro no meio da coleção uma gravura do Lucas de Leiden, o holandês, que é a gravura José interpretando os sonhos do faraó, né? E trouxe, mas enfim, aí começou a minha vontade, né, de criar a minha versão, né? O mais interessante desta tela especificamente é que eu tinha certeza que ela estava pronta. E aí ela pronta, exposta na galeria, aí eu olhei para ela e eu falei, talvez não esteja pronto ainda, né? E o que
faltava na pintura eram as palavras, né? Ela estava completamente muda. Mas aí eu comecei a trabalhar a construção dessa outra parte da história. É a pergunta, né? Você sempre está perguntando para o papel. E aí, né? Ah, né, tem uma figura aqui, e o que mais? Onde que essa figura está? O que está acontecendo? E aí, lentamente, eu vou fazendo essas perguntas e aí eu comecei a acrescentar novidades, né? Porque, por exemplo, aquela figura, ela ficou um tempão, assim, né? Eu trabalho muito com figuras que estão sempre assim, com os braços ao ar. Eu cansei de ver essa figura depois de tantos anos com esses braços ao ar e aí eu vi que encaixava na mão dela uma escada. A história se transformou por esse pequeno detalhe, que quem está segurando a escada é o José, que faz o papel do psicanalista, né? Então eu acho que eu dei para ele uma escada, um acesso, né? Como se eu tivesse me tornando mais acessível, eu acho, assim, né? Como ser humano. Faltava essa escada para o José conseguir chegar mais próximo do faraó.